Graça e paz, minhas queridas mulheres blindadas e curadas. Nós vamos dar um início a mais uma série de devocionais e nós vamos estar falando agora sobre fé e cura, porque nós entendemos que a fé, ela é a base para que se manifeste a cura. Então nós vamos falar hoje fazendo uma introdução e trazendo alguns aspectos sobre a compreensão da fé. Então, eu quero começar fazendo uma ilustração sobre a fé. O pastor Miles Monroe, ele diz algo interessante. Ele fala que, retratando uma nação ou retratando uma sociedade, nós percebemos que ela é desenvolvida através de um sistema monetário, né? Então, da mesma forma, acontece com o reino dos céus. Ele é invisível para nós, mas mesmo assim é uma nação. E ele funciona com moeda e relações de troca. E como que funciona? A cultura deste reino é o amor, a sua atmosfera é a esperança e a moeda corrente do reino dos céus é a fé. Em Mateus 9, versículo 29 diz: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de fé. Em Mateus 13:58 diz assim: E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então veja que Jesus, na sua própria terra, ele quis fazer milagres. O próprio Jesus, ele quis fazer milagres, mas não foi possível a ele. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Então veja que a fé da pessoa doente, a fé da pessoa enferma, ela conta muito para a realização e manifestação de milagres. Em Mateus 15:28 diz assim: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Então, nós vemos que Jesus, ele sempre atribui a cura, a realização de milagres ao que? A fé do outro. Em Mateus 21, versículo 21 e 22, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseste: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então veja que a resposta de Jesus a respeito da fé é que não pode haver dúvida, porque se houver dúvida, já não é mais fé. E quando ele fala a respeito da figueira, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele amaldiçoou a figueira porque não dava fruto. E no momento em que ele amaldiçoou, a figueira ela não secou naquele exato momento. Jesus, ele saiu e a palavra do Senhor diz que no outro dia Pedro foi ter com Jesus e ele estava maravilhado porque ele estava é, abismado de ter visto que a figueira havia se secado. E ele correu para o mestre e ele foi falar com ele a respeito da figueira que havia se secado. Mas veja que Jesus, quando ele amaldiçoou a figueira, ele não ficou lá olhando, esperando ela secar, porque a convicção do que ele tinha dito, o poder da palavra e a fé que ele manifestou, ele já sabia o poder que ele tinha para que aquela figueira secasse. Então, da mesma forma, eu fiz isso esses dias também, quando eu estava enferma. E eu dei ordens e amaldiçoei a doença. E eu falei: seja maldita, eu te amaldiçoo, seque, sai de mim. Você não tem direito no meu corpo, em nome de Jesus. E eu não fiquei naquele exato, eu fiquei na expectativa de algo que ia acontecer. E eu fiquei com aquela convicção por dentro. A ordem foi dada: vai sumir, vai desaparecer. Em Marcos 2, capítulo 5 diz assim: Jesus, vindo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, nós vemos que a condição para aquele paralítico, no qual ele foi levado pelos seus amigos até Jesus, a condição de enfermidade dele não era
apenas uma circunstância, não era um demônio, mas era o quê? Era o pecado. Então, ele mesmo, Jesus, ele perdoou ele para que a cura se manifestasse. Em Marcos 6,6, diz assim: admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Em Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós sabemos que muitas pessoas estão sendo acometidas de doenças, muitas estão inclusive morrendo, muitas não avançam na fé. Por quê? Porque estão apostatando da fé. Porque estão deixando de crer na palavra, porque estão vivendo pelas circunstâncias e existem tantas maldades no mundo, e existem tantas doenças e tantas maldições acontecendo e as pessoas estão deixando de crer no que a palavra diz e estão vivendo pelo que estão vendo, sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos viver pelo que a gente crê e não pelo que a gente vê, porque senão como que vai se manifestar o que a gente crê se a gente está crendo no que a gente está vendo? Amém, queridas? Em Romanos 4:9 diz assim: a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então nós sabemos que Abraão, ele é chamado do pai da fé. Então a fé de Abraão foi decisiva para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele e as bênçãos de Deus na vida de Abraão. Em Romanos 4:16 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Então, nós precisamos de fé para que, segundo a graça do Senhor, as promessas de Deus se manifestem. Amém? Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então saiba que Deus, ele é o teu galardoador. Existe uma resposta de Deus para tudo que você coloca diante dele. Existe uma resposta de Deus para a sua fé. Existe uma resposta de Deus para a sua oração. Existe uma resposta de Deus para quando você vive princípios. Existe as bênçãos de Deus para a sua vida, porque é promessa de Deus para o povo dele. E se a gente não crer nisso, nós vamos andar em pecado. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus e o justo viverá pela fé. Então, nós precisamos de fé para a gente se aproximar de Deus, crendo no que a palavra dele diz. Porque a palavra de Deus é a resposta de Deus. A palavra de Deus é a palavra dele. Amém, querida? Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Nós estamos na condição de justas, porque nós fomos justificadas em Cristo. Então, é nessa condição de justa que nós temos direitos às nossas bênçãos que nós herdamos em Cristo. E é de fé em fé que a gente anda. Amém? Em Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, minha amada, você tem que continuar perseverando em fé, você tem que continuar avançando em fé. Ainda que a dúvida chegue, você não deve deixar a dúvida se manifestar, porque a dúvida ela é totalmente oposta à fé. Então, ainda que você não esteja vendo, você vai continuar crendo que Deus, ele vai honrar, ele zela para cumprir a palavra dele. Amém? Em Marcos 11:22 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Aleluia. Amada, nós precisamos dessa fé. Há uma necessidade de você manifestar essa fé para que você alcance a cura que você precisa. Tudo que a gente crê é pela fé. E a fé, ela vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então, fé e cura, elas não vão se manifestar apenas na oração. Porque uma oração sem fé, nada vai acontecer.
Então você precisa de fé para orar. Você precisa orar a palavra. Então você precisa o quê? Da palavra, porque a fé vem quando a gente ouve a palavra. Então você precisa se alimentar mais da palavra, você precisa ouvir mais a palavra, você precisa ir mais aos cultos, você precisa assistir mais ministrações, você precisa ler Bíblia, você precisa ler livros edificantes que falem de fé, que falem de cura, que falem de milagres, para que a tua fé ela aumente, para que haja manifestação de fé. Amém, querida? Então veja, conforme Miles Monroe retrata, como nós estávamos falando sobre essa moeda de troca, e a moeda do reino de Deus é a fé. Então veja que o fundamento da moeda do reino indica que nada pode ser vivenciado sem você acreditar na verdade e sem esperar que seja o seu direito na condição de cidadã desse reino de receber algo. Então, veja bem, quando você tem o seu dinheiro, você tem R$ 1, você tem R$ 2, você tem 10, você tem 50, você tem 100, você tem 1.000. O dinheiro que você tem, você já traz aquela convicção do que você vai poder fazer com aquilo. E aquilo vai te trazer paz, e aquilo vai te trazer provisão. Então, no reino do Espírito, a nossa moeda de troca é a fé. Então, com a fé, você movimenta o reino espiritual a seu favor para manifestar e para prover todas as suas necessidades sendo supridas. Amém, querida? Então, o reino, ele é ativado pela crença de que é real, de que é relevante, do que é presente. Então, nós precisamos acreditar na administração do reino e nas suas vantagens. Nós temos que ter essa convicção de que Deus e as suas leis, as leis que ele estabeleceu, vão operar na nossa vida, tanto agora como no futuro. Então você deve o quê? Se preparar. A sua conta, ela poderá receber um enorme depósito de fé. E você poderá se beneficiar quando você começar a praticar essa sua fé todos os dias. Então, onde está a sua fé? A fé, ela torna tudo possível. Em Marcos 9:23 diz: se tu creres, tudo é possível ao que crer. Amém, querida? Então, é importante a gente trazer uma reflexão, porque a fé ela vai nos ajudar nas circunstâncias dessa vida. Então, veja bem, o que que você faz quando a vida te pega alguma surpresa? Então, por exemplo, como você reage quando situações inesperadas acontecem? Miles Moron, ele diz o que, que a gente pensaria se a gente tivesse acabado de casar e nosso cônjuge morresse subitamente? Ou se o pai tirasse a própria vida? Ou se descobrisse depois de 30 anos que aquela que exerceu a função materna não é a sua mãe biológica? Ou se a sua irmã fosse prostituta? Ou se o seu irmão revelasse que ele tem um relacionamento secreto com outro homem? Ou se a sua casa nova pegasse fogo? Ou se o seu filho saudável falecesse de uma hora para outra, ou se nascesse morto. E se você perdesse as economias de toda a sua vida, ou os investimentos de sua empresa? E se membros da sua família morressem em um desastre de avião e deixassem crianças órfãs? Então, minhas queridas, estamos falando de desastres. Como você lidaria com essas tragédias? Algumas situações que nós vivemos ou experimentamos em nossa caminhada nos desafiam a termos o quê? Algumas explicações racionais. A gente quer trazer respostas racionais. Só que eu quero te dizer que nem tudo a gente vai ter resposta. E é por isso que tem muita gente doente mentalmente, estão cheias de doenças mentais, pessoas que surtaram porque queriam achar uma explicação. E como não conseguiram explicações reais, explicações racionais, enlouqueceram ou se deprimiram.